A nossa entrevistada de hoje é Susana Guimarães, uma jornalista de formação que se especializou em terapia floral e também participa do grupo Círculo de Amigos de Bruno Groni. Então, Susana tem uma vasta experiência, mas hoje nós vamos fazer um recorte, não é, Susana? E Isso. comunicar para o teu público, para os nossos colegas, quem é Susana que escolheu viver na região das Hortênsias, a região mais cobiçada pelas pessoas, eh, pela qualidade de vida. Não é mesmo, Susana? Nos conte aí, Sim. então. Então, oi, Eliana. Olá, pessoal. Sim, eu estou aqui há 8 anos, com muita gratidão sempre. Acabou acontecendo, como muitas coisas na minha vida, que acabaram acontecendo sem um planejamento, né? E eu acho que inclusive a carreira, a dedicação à escola, a formação na terapia floral também foi uma coisa de instinto, né? Porque eu fiz a formação da certificação e ingressei na Arte Flor lá para 2010, né? Eu acabei ingressando na Arte Flor, acho que foi em 2011. Então, tu vê que já são, né, 12 anos. Foi uma coisa já, uma decisão de uma mulher madura, né? Eu tenho 61 anos agora. Então, vamos combinar, né? De 12 anos atrás, né? Mas foi uma coisa muito maravilhosa, porque eu acho que a gente está sempre procurando se curar, né? A gente está sempre buscando, de um jeito ou de outro, se curar. E muitas vezes a gente não tem consciência do que é realmente que a gente precisa curar. Então, acho que a terapia floral, eu penso que a terapia floral tem uma função muito importante nisso, porque ela nos permite fazer as coisas de forma gradual e suave, e ela nos leva com gentileza a novos estágios de autoconhecimento. Eu acho que isso que é muito, muito importante, porque eu não vejo isso em outros caminhos, né, terapêuticos complementares ou alternativos, como queiram, né? As palavras às vezes são um pouco intercambiáveis, né? E dentro da terapia floral, uma coisa que eu gosto muito foi uma coisa que eu aprendi com o Ian White, que é o criador das essências do sistema de Bush. O Ian, né, como eu tenho muita facilidade com inglês, porque morei muitos anos nos Estados Unidos, então quando o Ian vinha a Porto Alegre, eu fazia, inclusive fiz tradução de material para ele, de material escrito e tal. E a gente conversou bastante nos cursos, e ele me falou do quanto era bom, quanto ele usava a numerologia pitagórica, e eu percebi que eu podia aprender também sobre isso. E, e passei, então, a estudar numerologia pitagórica, que infelizmente não tem livro em português. Eu comprei os dois livros que eu tenho, são o mesmo livro em edições antigas, eu comprei nos Estados Unidos. Acho que um eu comprei num sebo, outro eu comprei, enfim, não importa. Então, eu fiz algumas traduções de números, né, para as pessoas, para clientes, e eu vi que isso ajudou muito. Então, quando em 2010 eu entrei, eu enveredei, né, nesse conhecimento da terapia floral, eu segui buscando, né, outras coisas, outros instrumentos para ajudar as pessoas, porque assim, é muito fácil para a gente olha de fora e diz, ah, fulano tal coisa, né, ciclano tal coisa, mas a pessoa não vai buscar tratar ou curar ou melhorar de um determinado quadro, de um determinado desequilíbrio, se ela também não tem clareza sobre isso. O Dr. Bach dizia isso, né? Sobre a importância Uhum. da pessoa ter clareza daquilo, vamos dizer, daquele desequilíbrio, para que aquele desequilíbrio seja eficientemente tratado,
né? Então, não é o nosso olhar, mas sim o olhar da pessoa que é importante, né? A gente pode ver um determinado quadro e a pessoa nega, né? Então, nisso também a numerologia pitagórica ajuda, porque, curiosamente, as pessoas gostam muito de números. Então, quando a gente fala, né, sobre as coisas, tu tem no teu número de nascimento, tu é um número tal, isso atrai também muito atenção, eu acho que ajuda a pessoa a aprofundar, né, esse desejo, Eliana. Bem, chego até aqui, continuo trabalhando como jornalista, só que mais num cenário de contatos com, enfim, com fontes, pessoas do exterior, porque meu domínio do inglês ajuda muito, né? Então, as pessoas me buscam também por essa facilidade de entender, entender me comunicar, e às vezes não é só as palavras, né? Por exemplo, na Inglaterra as pessoas funcionam de determinado jeito, que não é o mesmo jeito que nos Estados Unidos. Então, quando tu te relaciona com as pessoas, tu já tem um pouquinho a quantia de sal que vai ali, né? Os americanos são mais duros, os ingleses são mais suaves, os americanos são mais dinheiristas, os ingleses são menos, então, né? Os canadenses diferente, por aí vai, né? Os alemães terrivelmente rígidos, algumas coisas são, né? Não é só conversa, né? Algumas coisas tu vê assim nessa tratativa com as pessoas. Então, essa capacidade de comunicar, que é bem geminiana, né? Que é o meu caso, me ajuda muito. E é isso que eu procuro trazer também, sabe, para a terapia floral, fazendo coisas que passem informação, informação de qualidade para as pessoas, para as pessoas se ajudarem. Uhum. Ah, que legal. Aham. E tu nos contou em off, né, que você desenvolveu um trabalho lindo, que, aliás, vamos pedir para te fazer uma live só sobre isso, né, sobre essa tua intuição que você teve aí, né, então, que Sim. está registrado nesse folder, né? E eu vou mostrar aqui, Helena, obrigado por trazer isso à baila. Na verdade, foi uma linha de camisetas, camisetas brancas de algodão que não existem mais. Mas isso foi 2011. Mas o que ficou foram imagens muito bonitas dos 12 curadores, como o pessoal pode ver, né? Então, e vocês veem que é realmente os curadores. Deixa eu botar bem na câmera. O Agrimony, né? O Centauri, Empatens, Mimulus aqui para baixo, né? Rock Rose. E esse trabalho que eu fiz com um irmão meu de caminhada, chamado Alexandre Torrano, que é um baita ilustrador, que também já tem 12 anos por aí, né, 2011. É, o objetivo primeiro era trazer as camisetas, né? Materializar essa ideia de camisetas, que até quando eu estava fazendo a formação na Vica, a Ana Maria, minha prof querida, me disse que ela tinha feito vários anos atrás, né? E botei esse folheto. E o que eu usei para a marca do Sugima, que é o meu. Na verdade, Sugima é um apelido meu de adolescência, porque o meu nome sendo Suzana Guimarães. Sugima é o meu nome abreviado, né? Então, eu usei a imagem da Rock Rose para vencer o medo, né? Justamente e essa é a barra da Rock Rose, para vencer o medo de fazer, o medo de realizar, de fazer esse trabalho, né? E claro que eu fiz todo o investimento, eu paguei as imagens, paguei as camisetas, paguei tudo e tal, e realmente o que ficou foi uma experiência muito legal, porque eu aprendi também que o comércio não é bem o meu barato, sabe? A gente também tem que aprender aquilo Uhum, que não dá certo, né? Porque o meu barato uhum, é a informação, sabe? O meu barato é comunicar. E, e, e com isso, acho que também Deus me deu muita facilidade de ordenar pensamentos, de colocar as coisas com muita uhum, clareza, as pessoas
se sentem, como é que eu vou te dizer? Preenchidas, né? Eu tenho um aspecto de ser didático que eu acho que é importante, né? Apesar de eu nunca ter tido experiência como professora. Eu fui um pouco professora de inglês, foi um boné que eu usei também anos atrás, mas eu só dava aula para o pessoal avançado, porque eu não tenho metodologia, né? Eu tenho muito vocabulário, mas eu não tenho método de Uhum, professora, é uma coisa séria, né? uhum, E então eu percebi agora, recentemente, que eu estou voltando, né? Agora há 8 anos morando em Gramado, a minha vida deu uma organizada depois da passagem do meu pai, que foi em 2013, em 2014 que eu vim para cá. Eu comecei a sentir que estava no momento de voltar a trabalhar, estudar principalmente, voltar a estudar para ter mais condições, para ter mais competência, né? Mais informação e voltar para a terapia floral. E com isso também o aspecto do Zoom, né? A gente agora está falando aqui pelo Zoom, a gente se reúne nas várias coisas de flor pelo Zoom, né, Eliana? Então, essa abençoada tecnologia que nos permite falar com pessoas de vários lugares. Eu tenho cliente de terapia floral em Madrid, e em Londres, que são pessoas de lá que foram mandadas por amigas brasileiras, né? Então, amigas que eu, vamos dizer, ajudo, né? Aquelas coisas de falar com a pessoa e a pessoa está muito empática, a pessoa está muito nervosa, está muito preocupada, e aí tu pega, tu já nem, né? Tu já diz agora, tu vai fazer isso aqui que eu estou te mandando, porque é amiga, né? E aí as pessoas realmente ficam bem, as pessoas se equilibram, uhum, e, e daí com isso vêm essas pessoas de outros lugares. E hoje eu posso fazer esse trabalho pelo Zoom, porque como a gente sabe, como é importante você poder olhar para a pessoa, né? Olhar para o uhum. gestual, olhar se ela está, né, para todo lado, se ela está muito apática, se ela está, enfim. Então, o Zoom permite isso, né? Isso é muito legal. Claro, aham, sim. E você trabalhou, então, durante a pandemia também, né? Porque a pandemia foi que nos obrigou a nos levar para o virtual, não é? Na verdade, Eliana, sabe que eu vou te dizer que o ano que as coisas deram, começaram a dar uma virada para mim, na verdade, não foi o ano, o período foi segundo semestre de 2021. Então, eu passei a maior parte da pandemia num processo eu me sentir um pouco embotada, sabe? Mas eu continuei trabalhando nos contatos internacionais, na viabilização de contatos internacionais para clientes. Meus clientes são fundamentalmente de São Paulo, porque são empresas maiores, né? São, essas pessoas são pessoas que têm cachês muito altos e então, não é toda a empresa que pode contratar, né, os serviços dessas pessoas, então é só realmente banco, empresa grande, sabe, essas coisas assim. Mas eu Uhum, continuei, graças a Deus, eu continuei trabalhando, né, porque a gente precisa se manter e a gente sabe a dureza que foi para a gente e uhum. para muitas pessoas que perderam, né, a sua fonte de renda. Só para E clarear, Suzana, esse atendimento que você faz com essas pessoas, bancos, etc., é com terapia floral ou é outra? Não, não, é jornalismo. Obrigada pela pergunta. É mais um papel de jornalista. Eu faço, por exemplo, Hum, tá? O Banco X lá em São Paulo vai fazer um evento para seus clientes, vai fazer um evento para 500 pessoas, online ou presencial. Então, na pandemia, eu fiz muito, claro, porque os eventos estavam acontecendo online. Eles precisam de alguém que fale sobre a estabilidade da moeda no mercado comum europeu, aí o dólar frente aos desafios, enfim, coisas específicas da área bancária, vamos dizer, né, da área hum, monetária.
Então, eles vêm para mim, né? Eu tenho clientes já de vários anos, eles vêm para mim, a gente debate, eu faço uma pesquisa, né? Faço vamos dizer, uma curadoria parcial, né? E Uhum, daí eu passo ao que eu tenho, né? Eu tenho centenas de nomes num arquivo gigantesco sobre várias áreas, da tecnologia, educação, a finanças, a espiritualidade, né? Tem centenas de nomes de muitos anos, né? Eu estou nessa área desde 2006. E eu comecei com Fronteiras do Pensamento, na verdade, que foi criado no Rio Grande do Sul e se expandiu, né? Então, hoje há palestras em Porto Alegre e em São Paulo. E numa qualidade que eles chamam de agente de palestrantes. Então, eu sou uma agente internacional, né? Daí uhum, eu pesquiso, eu encontro a pessoa, eu faço a contratação, eu ajudo quando precisa, enfim. Daí eu fico fazendo o apoio até que a palestra aconteça, até que o evento efetivamente aconteça. A pessoa é uhum. paga e tal, eu sou paga, né? Aquela coisa toda. Mas Perfeito, mais, perfeito. é, Muito trabalho aí, né? E bastante é por o isso, trabalho de muito detalhe, porque os cachês são muito altos e quando a gente erra, o erro é muito caro. uhum, uhum. E você me falou também que você participa também de um grupo de Círculo de Amigos de Bruno Groening. Isso, Que é obrigada também. isso? Obrigada por essa pergunta também. Eu vou mostrar aqui o folheto que a gente usa de divulgação. O Círculo de Amigos de Bruno Groening é uma organização internacional com sede na Alemanha. Esse é o Bruno, o Bruno Groening, e ela tem 3.000 comunidades em 130 países, incluindo o Brasil. Em 2019, quando eu encontrei um folheto antigo nas minhas coisas da mudança, quando eu vim de Porto Alegre, né? Eu morava em Porto Alegre, e eu estava arrumando o meu escritório aqui, essa pequena área onde eu trabalho, e encontrei um folheto antigo do Bruno e fui olhar, eu tinha guardado, fui olhar, ele era de 2012, tinham se passado 7 anos, e eu fui no YouTube e achei um documentário que foi produzido na Alemanha e tem tradução para mais de 30 idiomas. Tem legenda, né? Áudio original em alemão, em inglês e espanhol. Para quem estiver interessado, é só ir no YouTube e botar documentário Bruno Groening e legenda em 30 idiomas. Tem aproximadamente 100.000 pessoas no mundo, né, que são amigos de Bruno Groening, porque por isso se chama de círculo de amigos, não é uma religião, absolutamente, é mais um lugar onde as pessoas se encontram para se ajudar. Fundamentalmente, o que o Bruno fez foi nos ensinar que nós todos podemos acessar a energia divina para nos curar, né? E é bem Uhum, engraçado porque a forma que o Bruno faleceu em 1959. Ele nasceu em 1906, desencarnou em 59, e ele fazia curas inacreditáveis, assim. Ele falava com as pessoas, para multidões de 20, 30 mil pessoas em pequenas cidades na Alemanha, em 48, 49, 50. As pessoas se levantavam da cadeira de rodas e saíam caminhando, as pessoas largavam muleta, as pessoas mentalizavam, oravam por alguém em casa, 2 dias depois elas ficavam sabendo que a pessoa tinha se curado, né, de um câncer, de coisas graves, assim, né? Então o Bruno foi um avatar, ele tem, inclusive, eu chamo ele um pouco de ET, né? É uma piada, mas ele canalizava a energia através da tireoide. Então, quando pode ver que a tireoide está bem inchada, né? uhum. E quando ele estava trabalhando, quando ele não estava trabalhando, o pescoço voltava ao normal. Então, ele Olha que canalizava a interessante. energia aqui e falava,
E a energia que ele falava e que ele se posicionava na frente das pessoas era a energia que curava, sabe? E eu vejo Aham. hoje em dia pessoas, que as pessoas continuam, né, orando e aprendendo com o Bruno, como captar a energia de cura, e as curas continuam acontecendo. Então, eu, Uhum. por gratidão também, por querer fazer parte, por querer fazer a minha parte, eu passei a coordenar uma comunidade de Gramado, Gramado Canela, que foi criada pela gente aqui, por umas poucas pessoas, em 2019. A gente se Uhum. reúne a cada E, 21 dias. e qual é a similaridade que você vê entre o Dr. Bach e o Bruno Groening? Pois é, eu vejo que é interessante, né? Porque eu acho que são pessoas, eu penso que são pessoas, como elas são muito diferenciadas, né? O Bruno era um operário pobre, né? E de uma família pobre, simples. E nunca se formou, e não teve condições de se formar, inclusive depois ele nasceu em 1906, em seguida ele foi abalroado pela Primeira Guerra e logo em seguinte pela Segunda. Então foi um período terrível que ele viveu, né? Uhum. Coisa que o Dr. Bar não teve. O Dr. Bar fez uma formação esplendorosa, né? Claro, com dificuldade, porque sempre teve questões importantes de saúde, né? Mas ele chegou a Harley Street, que era o top da linha, né, em Londres. Você ter um consultório, né, na Harley Street. E daí ele fez a formação de medicina, ele foi membro da Sociedade Homeopática inglesa, que era uma das mais importantes do mundo. Ele teve muita proeminência, ele foi muito importante, ele teve muita visibilidade, né? E largou tudo Uhum. isso para criar um novo caminho totalmente, como é que eu vou dizer assim, inesperado, uma coisa que a pessoa que pensa um pouco em si mesma não faz. Não, eu estou aqui sentada, Uhum. né, como a gente diz, em cima da carne seca, tá tudo numa boa, vou ficar por aqui com o meu consultório, com a minha prática, né? Uhum. Mas ele também, para mim, o bar também era um avatar, né? Não tinha tanta essa cara de ET Uhum. do Bruno, mas ele também era um avatar, uma pessoa que conseguiu uma coisa impressionante, assim, né? Essa capacidade de sintonizar com as plantas, que era uma coisa de Lemúria, de Atlantes, né? Uma coisa de muitos e muitos e muitos anos, né? De muitos eons, de muitas eras, né? Já Uhum. eles não tinham, eles não eram pessoas parecidas, né? Mas eles fizeram coisas parecidas. O Bar nos ensinou através das flores, o Bruno nos ensina através da conexão. O Bruno diz Uhum. assim: o que importa é você estar conectado com Deus. Não importa nome, cor, sexo, orientação, não importa dinheiro, não importa se você estudou ou não estudou, todo mundo é filho de Deus e todos nós podemos conectar com a energia divina, com a força curadora, ele falava, que chama Uhum. Heilstrom, que chama em alemão. Todo mundo pode conectar com a força curadora. E as pessoas continuam conectando e continuam se curando. Eu mesma recebi muitas curas, mas as minhas curas eram todas no plano do equilíbrio do mental e do emocional, porque graças a Deus eu nunca tive questões físicas, né? Eu fui abençoada Uhum. com uma encarnação de saúde física, assim. Mas tinha muitas coisas no plano do mental e do emocional, né? Tristezas, nostalgias, passei por crise depressiva, quem não, né? Muita gente que eu Uhum. conheço. E eu saí disso. Eu saí, isso foi levado pela energia por Deus. Porque chegou um momento, quando eu conheci esse aprendizado, eu digo, achei, achei, né? Às vezes a E, gente passa a vida merecimento, procurando. merecimento teu também, se me permite, né? Porque é a nossa caminhada, né? Vamos caminhando, vamos
vamos coletando os recursos, vamos fazendo as nossas melhorias para nós e para os que estão próximos, não é mesmo? E, Sim. e as essências florais nos ajudam muito, né? Nesse suporte, não é mesmo? Nossa, nossa, eu estou fazendo, né? Diz que o tolo é o terapeuta que terapia a si mesmo, né? Mas como também a gente está sempre com muita coisa, graças a Deus, com bastante trabalho, eu passo, a minha terapia a minha escolha das essências também é uma oração, também é um pedido de orientação. E aí passa um dia, Uhum, 2 dias, 3 dias e eu tenho, a fórmula ficou clara para mim, né? E eu uhum, voltei a fazer uso principalmente dos florais de bar, agora em março, fevereiro, março, bem recentemente. O bem-estar que eu sinto, Eliana, é uma coisa tão impressionante que eu sou uma pessoa que acorda agradecendo e deita agradecendo, sabe? Eu tenho. Nossa, eu acho que eu sou muito abençoada, muito abençoada. Eu uhum, recebo uhum, muitas coisas e às vezes, né, acontece de uma ou outra pessoa no círculo de amigos, né, nesse grupo espiritual, estar vivendo determinada coisa. E eu digo, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer pelo Zoom, ver o que eu posso fazer para te ajudar. Ah, mas eu não posso pagar. Eu digo, mas quem foi que falou em pagar, né? Aí eu uso essa uhum. argumentação que eu acho que é a mais forte do mundo. Se escuta, me permite te dar, eu recebo muito. Eu sou muito abençoada, eu recebo muita coisa. Se eu não der, Esse, eu, esse, esse, é, é o dar e receber, né? é, é, O receber vem por uma via indireta, né? Vem por uma via indireta. Mas sim, vem pelos muito meus clientes que confiam em mim, né? Por bem. gente, Aham. esse pessoal que trabalha nesse nível de palestrantes internacionais são pessoas complicadas, né? São pessoas que têm muito conhecimento das suas áreas e eu não, né? Eu não sei profundamente, como boa jornalista, eu sei um pouco de cada coisa e nada profundamente, a não ser terapia floral, Uhum. que eu estudo bastante, né? Mas Sim. então eu tenho a bênção também de as pessoas me procurarem porque confiam no meu trabalho, sabe? Uhum. E voltando a falar das essências, Dr. Bach era o desejo dele que as pessoas pudessem encontrar na mercearia as essências florais. Aliás, em alguns países a gente encontra no mercado. As essências estão lá, não estão numa farmácia, né? Então, Sim. como você disse, Em eu Londres é muito fácil encontrar bar. é, é. Mas caso a pessoa não consiga desemaranhar algo em si, ela pode procurar um terapeuta floral para auxiliar, não é? Aham. Mas, Suzana, eu acredito que nós teríamos muito ainda para conversar e você para comunicar, como disse que é uma geminiana, né? E aqui também tem uma geminiana, então aí já viu, né? Opa, olha aí, É. Mas nós temos uma limitação de tempo, tá? claro. E vamos esperar a tua live sobre esse catálogo aí, nos falando de cada essência, que pode ser útil para algumas pessoas que não conhecem, não é? Ou para quem, Exatamente. para quem já conhece, que possa aprimorar os seus conhecimentos. Eu Porque fico isso, muito. obrigada, Eliana. Deixa eu te rapidamente dizer. A ideia, né, Sim. também de ter as imagens, ela tem o texto original do Dr. Bach sobre o que trabalha aquela essência, né? Então, por exemplo, Aham. aqui em Pátios, para os que são rápidos de pensamento e ação e tal. Então, o que eu pensei? Se a pessoa vê essa imagem e lê, ela pode se identificar, ela pode identificar a sua flor do Uhum. caráter, né? E, Sim. e com isso se ajudar. Então, por isso que eu digo assim, como é importante a gente poder passar uma informação clara
e uma informação de qualidade. E Uhum, foi, eu acho acho não, foi esse o meu barato, assim, foi essa a minha motivação. Então, obrigada por eu poder estar aqui, Eliana, e obrigada Ob- pela tua atenção comigo. Esse trabalho que tu está fazendo é um trabalho super importante, porque permite às pessoas terem informação de qualidade, né? Poderem se aproximar dessa terapia tão maravilhosa, tão suave e ao mesmo tempo tão profunda, né? E que mais pessoas venham, uhum, né? Porque o planeta precisa de verdade. cura. Verdade. Eu não sou jornalista de formação, eu estou aqui de metida, né? Estou dando o meu melhor, não estou pensando no 100%, por isso eu estou fazendo isso como secretária da Arte Flor, né? Mas está aberto para alguém que queira ocupar este espaço, né? E isso mesmo, vamos esperar que mais pessoas venham fazer a sua comunicação, tá bom? Muito agradecida em nome da Arte Flor. Obrigada, Eliana. Um beijo. Não sei para onde eu olho, estou um pouco para lá, um pouco para cá. Um beijo para ti, um beijo para todo o pessoal da Arte Flor e que a gente tenha essa humildade, né, de pensar assim, eu vou fazer o meu melhor. Porque se todo mundo pensar um pouquinho assim, né, melhora para todos e melhora para o planeta. Exatamente.